Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade e pelo privilégio de estar entre os irmãos reformados hoje como membro dessa igreja. Para mim é um momento de gratidão a Deus por essa oportunidade especial. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos então Salmos capítulo 90, no versículo de número 12. Salmos 90, versículo 12. Vamos ler então, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos ler novamente. A minha versão é a NVI. Eu tenho uma predileção por essa versão, mas evidentemente a palavra de Deus ela é a mesma em todas as versões. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Irmãos, nós estamos diante de uma oração de Moisés, um salmo que foi escrito, provavelmente também falado publicamente por Moisés. Moisés, este homem, o qual Deus se utilizou dele para fazer grandes maravilhas no Egito e também no meio do seu próprio povo, o povo de Israel. Aquele mesmo homem que precisou ser escondido em uma árvore de juncos, lançado ao rio, e que posteriormente foi encontrado pela filha de Faraó, que foi criado dentro de todos os padrões do Antigo Egito, juntamente à família de Faraó, e que por essa razão possivelmente teria o direito de obter os mesmos benefícios e ser herdeiro de um reino tão poderoso, que naquele momento escravizava os seus próprios irmãos. Esse mesmo Moisés, o qual Deus utilizou com grandes sinais, com grandes maravilhas, e que por meio dele libertou o povo de Israel do Egito, conduzindo-os com mão forte, subjugando aquele povo do Egito por meio das pragas e fazendo o mar se abrir para que aquele povo passasse e para que alcançassem as promessas, as quais Deus havia feito, que eles habitariam em uma terra que manava leite e mel. Infelizmente, o próprio Moisés não conseguiu ver o cumprimento dessas promessas, mas as promessas que Deus havia feito, e tudo aquilo que Deus havia planejado, para que fosse feito pela mão desse grande homem de Deus, foi realizado, e hoje se encontra à nossa disposição como exemplo. Nós aprendemos em Hebreus que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, que todas as ações as quais Deus operou por meio do seu povo, por meio dos seus profetas, elas eram como que sombras para nós, refletindo a eternidade, refletindo o próprio Cristo, refletindo o Evangelho e refletindo tudo aquilo que o Senhor prepara agora para a sua igreja, o chamado Novo Israel. E nós acabamos de ler aqui no Salmo 90 a oração deste mesmo Moisés, e ele inicia esse salmo agradecendo a Deus, rendendo glórias ao Senhor e reconhecendo a grandiosidade e o poder de Deus, dizendo: Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Moisés pôde observar na sua vida, durante toda a sua caminhada, durante toda a sua trajetória como libertador de Israel, o quanto Deus era poderoso para fazer com que o seu povo encontrasse nele verdadeiro refúgio. E ainda hoje esse Deus, ele continua sendo o seu refúgio para o seu povo. Ele continua manifestando a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia sobre nós, de forma que nós poderemos sempre dobrar os nossos joelhos, levantar a nossa voz, ou até mesmo em pensamento, clamarmos e nos dirigirmos a Ele, porque saberemos que nele nós alcançaremos o refúgio.
Um refúgio que não diz respeito apenas às nossas muitas fragilidades, e nós iremos encontrar aqui, neste mesmo salmo que nós lemos, a manifestação de toda essa fragilidade humana, mas nós sabemos que o refúgio eterno daquele que crê no Senhor também está garantido, porque Ele disse que nos prepararia um lugar. E chegará um momento então em que a manifestação gloriosa desse refúgio, ela se concretizará por meio da realização completa da vontade de Deus, quando então novos céus e nova terra serão um novo lugar que Deus irá preparar para cada um de nós, quando então as lutas, os problemas, as aflições e as nossas próprias limitações, elas ficarão para trás, porque inclusive nós mesmos teremos um novo corpo, assim como o próprio Cristo, na sua grandeza e no esplendor da manifestação da sua ressurreição, porque assim como Ele é, nós também o seremos. Amém. E Moisés, ele continua, depois de reconhecer essa grandeza de Deus, o poder de Deus, a manifestação da sua glória, de o quanto Ele tem sido bondoso para com Israel, o quanto muitas das vezes apenas o Senhor poderia de fato fazer algo e fazer o seu povo triunfar, porque todas as outras expectativas já haviam sido frustradas. Ele começa então a desenrolar uma série de características da vida humana, na qual ele começa a descrever o quão somos limitados, o quanto nós somos dependentes da graça e da vontade de Deus. Ele começa a falar, por exemplo, da passagem do tempo. Ele começa a dizer que a vida do homem nesta terra é apenas sofrimento. O nosso tempo ele passa muito rápido. Se alguém alcança 70 ou 80 anos, esse alguém ele só começa a ter enfado e canseira na sua vida. E aí eu lembro de uma série de outras passagens onde a Bíblia relata que a vida humana, a fragilidade da vida humana, ela pode ser considerada como uma erva que nasce, mas que depois ela é cortada, ou até mesmo é destruída naturalmente pelo próprio efeito da natureza. E aí Moisés começa a enumerar essas fragilidades, as quais cada um de nós temos, as quais cada um dos seres humanos tem, e começa a apontar para Deus no sentido de que existe uma única verdade. E essa verdade é de que a vontade de Deus, aquele que nos criou, aquele que nos fez, ela permanece como soberana sobre todos nós. Ele inclusive chega a até mesmo dizer que a vontade de Deus aflige. Ele começa a, como se fosse, reconhecer que tudo isso acontece por causa da vontade de Deus manifesta sobre a humanidade. E a vontade de Deus, nós entendemos que ela se manifesta de pelo menos duas formas. No primeiro momento, nós temos aquela vontade de Deus diretiva, aquela qual Deus determina, a qual Deus manda que seja feito, a qual Deus faz que algo determinado aconteça. Foi como, por exemplo, quando da criação do mundo, quando Deus diz, faça-se luz e houve luz. Quando Deus determinou a criação da natureza, quando Deus determinou a criação do homem, quando Deus determinou a criação das coisas. Naquele momento Deus estava determinando que aquilo fosse assim. Naquele momento Deus estava determinando que as coisas fossem feitas daquela maneira. Mas há uma outra manifestação da vontade de Deus, que é aquela vontade de Deus na qual nós podemos dizer que é a vontade permissiva de Deus, que é quando Deus permite que algo aconteça. Quando Deus não está exatamente interferindo, mas Ele está permitindo que algo aconteça, seja sobre a humanidade, seja sobre as nossas vidas, seja sobre o mundo como um todo. Isso nos aponta evidentemente para a soberania de Deus. Apesar de todas as nossas fragilidades, apesar de todo o passar do tempo, quando então somos aniquilados pela passagem desse tempo, e nós lembramos que um dia, faz alguns dias, o reverendo Adilson esteve conosco e ele pregou sobre o tempo Kairos e o tempo Cronos, que é quando então nós somos consumidos pelo tempo. Quando o tempo, a passagem do tempo, elas vem sobre nós
e nos consome. E ali então nós vemos a limitação humana, aquela limitação a qual, apesar de todos os nossos esforços, apesar de todas as nossas vaidades, apesar de muitas vezes estarmos certos de que somos bons em algo, de que temos o controle até mesmo muitas vezes da situação, mas esse controle nos perpassa pelos dedos, ele nos escorre, né, nas mãos como se fosse água, e assim nós entendemos e reconhecemos a nossa limitação, o quanto somos passageiros. E Moisés, após apontar toda essa situação de limitação humana, ele passa então a fazer uma oração. E ele diz, o versículo que nós acabamos de ler: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Diante de toda essa situação, Moisés entendia que era necessário que o Senhor nos desse capacidade para contar os nossos dias, pois essa seria a única forma, diante da nossa fragilidade, diante da passageira história que teremos nesse mundo, essa seria a única forma de alcançarmos coração sábio diante de Deus. Mas o que vem a ser esse contar os dias? Ora, todos nós temos os dias contados em relação à nossa idade. Sabemos a idade que temos, sabemos o tempo em que estamos em um determinado lugar, sabemos quanto tempo faz que exercemos uma determinada profissão, sabemos quanto tempo faz que fomos formados, ou então que estamos em um relacionamento. Enfim, nós temos a contagem do tempo, mas Moisés pede ao Senhor para que lhe dê sabedoria naquele momento, para que os seus dias, para que ele pudesse contar os dias. Em Gálatas capítulo 5, após apontar que os tempos eram maus e de que nós estamos cercados de tão grande situações que muitas vezes se sobrevêm sobre as nossas vidas, no sentido de nos impedir de continuarmos com os nossos olhos no alvo, que é Cristo, o apóstolo Paulo diz que era necessário remirmos o tempo. Mas o que é remir o tempo? Remir o tempo é valorizarmos o tempo, é usarmos adequadamente o tempo que temos, porque o tempo é o que temos de mais precioso. Ao mesmo tempo em que nós reconhecemos, assim como Moisés, que o nosso tempo é passageiro, que a vida passa muito rápido, que somos como muitas vezes esta erva que se seca ou que é cortada, ao mesmo tempo nós precisamos entender também a preciosidade do tempo que Deus tem nos dado. E muitas vezes não temos usado o tempo corretamente, temos perdido tempo em tantas outras coisas, em tantas outras questões que não edificam, que não valorizam, que não nos fazem pessoas melhores. E quando nós vemos a orientação de Paulo para que os cristãos remissem o seu tempo, é isso que ele está nos colocando, que nós precisamos valorizar o tempo que nós temos, que o Senhor tem nos dado. Será que temos gastado nosso tempo em coisas que não têm trazido desenvolvimento para as nossas vidas? E aqui eu não digo apenas da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida material, porque o Senhor quer que nós sejamos abundantes em tudo aquilo que nós fazemos de bem. O Senhor quer que nós sejamos prósperos em tudo aquilo que nós fazemos, não no sentido da chamada teologia da prosperidade, mas de que por meio de nós o nome dele seja glorificado pelas nossas ações, por aquilo que produzimos, por aquilo que fazemos. E se eu não me engano, Calvino, por exemplo, ele tinha essa ideia, de que o trabalho das mãos do homem, ele tinha que ser usado para glorificar a Deus, independente daquilo que ele estava fazendo. Enquanto havia da parte do catolicismo, da tradição, aquela visão de que o trabalho era algo que deixava o homem menor, ou talvez o submetia a ser algo, digamos assim, inferior,
nós entendemos que ali, por meio de Calvino, ele entende que, pelo contrário, o trabalho era uma forma de se glorificar a Deus. E quando dizemos trabalho, estamos falando de tudo aquilo que as nossas mãos podem produzir, de tudo aquilo que nós podemos fazer, de tudo aquilo que nós podemos levar adiante, porque é por meio disso que nós glorificaremos a Deus também. É por meio disso que as pessoas também olharão para nós e poderão enxergar a manifestação da vontade de Deus, a manifestação da graça de Deus. E aí então, nessa oração, Moisés também reconhece essa realidade, de que era preciso de que o nosso tempo, é necessário de que o nosso tempo, ele seja usado a fim de que os nossos corações se tornem cada vez mais sábios. E nós estamos aí já vindo de vários domingos, de mensagens que a reverenda Gisele nos trouxe sobre a sabedoria, no livro de Provérbios. E em todas essas mensagens, apontando para a sabedoria, nós sentimos, ouvimos claramente, em alto e bom som, Deus nos chamando à sabedoria, à aquisição da sabedoria. E aí nós vemos em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a dá de bom grado, sem lançar em rosto, mas peça com fé. O reconhecimento de que nós precisamos da sabedoria de Deus para contar os nossos dias e para vivermos de forma que o nome do Senhor seja engrandecido e para que o nome do Senhor seja exaltado, parte do princípio de que precisamos adquirir sabedoria para administrar o nosso tempo. Por isso Moisés pede: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos ter coração sábio. Porque ao contar os nossos dias de acordo com a vontade de Deus, tendo o coração sábio, de acordo com a vontade do coração de Deus, nós superaremos todas as nossas limitações diante da vontade do Senhor, diante da vontade de Deus que se manifesta sobre nós. Dando sequência a esta oração, Moisés, ele então apresenta diante de Deus uma série de outras petições, as quais nós também podemos fazer dela hoje norte para as nossas vidas, como por exemplo, nos últimos 2 versículos: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. No momento em que nós adquirimos a sabedoria de Deus para contarmos o nosso tempo, para valorizarmos o nosso tempo, as obras do Senhor que estão sendo feitas por meio das nossas mãos, ela é consolidada. Como nós estávamos dizendo anteriormente, Deus quer que produzamos, que a gente possa produzir frutos que o glorifiquem, por meio da nossa atuação, tanto do ponto de vista espiritual, como também das nossas vidas como um todo, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, da forma como nós nos relacionamos, enfim, as obras que Deus colocou nas mãos de cada um de nós para fazermos, ela precisa ser consolidada para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado e para que Ele seja visto em nós. Quais são as obras que as nossas mãos têm produzido diante de Deus? São obras dignas de louvor, são obras que de fato têm apontado para a verdade de Deus, para o amor de Deus, para a graça de Deus. É vontade de Deus que as obras das nossas mãos sejam consolidadas. Mas esse é o momento também de nós pararmos e refletirmos. Se as obras que nós temos praticado com as nossas mãos, elas são obras dignas da consolidação de Deus. A partir do momento em que essas obras forem agradáveis e perfeitas diante da vontade do Senhor, o Senhor consolidará. E nós conseguiremos alcançar um resultado da parte de Deus que abençoará as nossas vidas
mas que também abençoará a vida de quem estiver ao nosso redor. Mas para tudo isso, nós precisamos remir o tempo. Precisamos valorizar o tempo que o Senhor tem nos dado. Precisamos glorificá-lo pela oportunidade que Ele tem nos dado a cada dia de fazermos a sua vontade, de glorificarmos o seu nome e de sermos este reflexo para as pessoas que estão ao nosso redor. Para que por meio de nós, por meio da consolidação das nossas obras, o nome do Senhor seja reconhecido, seja exaltado e glorificado sobre todas as coisas. Amém? Eu gostaria agora de fazer uma oração, pedindo para que o Senhor nos ajude a colocar a sua palavra em prática todos os dias, e em seguida a reverenda Gisele irá fazer o encerramento. Amém? Vamos orar. Senhor, diante da sua palavra, nós aprendemos que precisamos alcançar do Senhor coração sábio, para remirmos o nosso tempo, para valorizarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, por meio das obras das nossas mãos. Pedimos para que o Senhor nos dê graça, nos dê misericórdia, para que a sua palavra, que hoje nos é dada, ela possa ser colocada em prática todos os dias da nossa vida. Para que assim, Senhor, o seu nome seja glorificado. Porque, de fato, bem-aventurado não é apenas aquele que ouve a sua palavra, mas também aquele que guarda e que a pratica. Nos ajude, Senhor, a alcançar a sua vontade em cada uma das nossas ações, e que possamos a cada dia colocar a sua palavra como norte das nossas ações, das nossas vidas, dos nossos pensamentos, e assim glorificarmos o teu nome, para que o seu nome seja manifesto a todos quantos estejam ao nosso redor, para que eles também sejam alcançados por essa mesma palavra e transformados, assim como nós também fomos. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.